Olá, seja bem-vindo. 14 de agosto, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h05 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E hoje nós estamos recebendo a Gisele Amorim, que é consultora de atendimento do CIEE. Vamos conversar sobre a importância e as oportunidades de estágio. Você pode participar enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, Gisele, seja bem-vinda. Bom dia. Muito bom, muito legal falar sobre estágio, né? Um tema que a gente gosta, eu principalmente gosto muito de falar. Para a gente começar, muitas vezes o estágio é o primeiro contato ali do jovem, né? Com o mercado de trabalho, com essa oportunidade também. O que essa experiência pode ensinar além da sala de aula, além dos estudos? Eu costumo falar, né, para os estudantes, o estágio, ele é o laboratório, né? Ele é a prática do que você está estudando. E as habilidades adquiridas no estágio, como disciplina, horário de chegada, saída, hierarquia, são habilidades que você vai precisar para o seu mundo profissional e no estágio você começa a despertar essas habilidades e desenvolver o networking, conhecer as pessoas. Então o estágio ele tem esse valor, né? O valor não só da bolsa auxílio que você recebe, mas o valor dessa interação social. Uhum. É muito importante, né, para essa formação profissional do estudante. Muito. Quando a gente fala do estágio, essa formação do estudante, ele conseguir olhar a profissão que ele escolheu, né, na prática, se inspirar naquele mentor que está orientando o estágio. Eu costumo dizer, né, ele é um diamante, né, um diamante bruto que esse gestor, se tiver um bom apadrinhamento, ele vai moldar, ele vai cuidar e ele vai trazer essa experiência positiva para os nossos estudantes. Legal. E hoje em dia a gente tem o estágio e o jovem aprendiz. Qual que é a diferença dos dois? O estágio ele é voltado para todos os estudantes, né, que estejam cursando o ensino médio, técnico e superior. O aprendiz, ele tem um público-alvo um pouquinho diferente. Ele é voltado para jovens de 14 até 24 anos incompletos. E qual que é o foco? É você dar oportunidade para os jovens cursando ali o final do ensino fundamental até a conclusão do ensino médio. Então, e o processo também da aprendizagem, o estágio ele não tem o vínculo empregatício, enquanto o aprendiz ele tem. E é uma política pública em que grandes e médias empresas são obrigadas a ter aprendizes contratados. Então, isso traz esses dois projetos para com os principais carros assim para a porta de entrada dentro das organizações. Então, eles são projetos de porta de entrada ao mercado de trabalho. Legal. O jovem aprendiz, então, até 24 anos? Até 24. O que eu costumo falar, assim, até 24, mas assim, o contrato é encerrado com 23 anos e 11 meses. Com 24, ele já não pode ser mais aprendiz. E para estagiar, qual que é a idade mínima? A idade, o estagiário, basta ele ser estudante. Então, não tem idade para ser estagiário. Às vezes a pessoa pensa que tem, né? Não tem. Mas o estudante ainda assim precisa estar matriculado em uma instituição? Pode ser faculdade ou também ensino médio? Pode, ensino médio, técnico ou superior. Ou superior, que legal. Existe alguma diferença entre o estágio obrigatório e o estágio não obrigatório? Sim, o estágio não obrigatório é o que nós concedemos, que é o extracurricular. O que você tem uma carga horária aí de no máximo 30 horas semanais, 6 horas diárias. Já o estágio que é contemplado em proposta pedagógica de curso, eles são estágios obrigatórios, que são orientados e determinados por cada instituição de ensino e curso que o estudante esteja realizando. Que legal. O estágio não obrigatório, no caso, não existiria algum auxílio? O estágio não obrigatório, ele tem a bolsa auxílio, ele é compulsória a entrega da bolsa auxílio, do auxílio transporte, para que o jovem consiga, né, o estudante consiga se deslocar até o ambiente ali do estágio para aprender cada vez mais. Legal, perfeito. Gisele, peço licença, você já voltamos a conversar. E olha só, visando a acessibilidade aqui em Jacareí, a estação Evoluir presta apoio na emissão de documentos para pessoas no transtorno do espectro autista. Confira os detalhes na reportagem. A Diretoria de Inclusão de Jacareí está auxiliando na emissão da CIPTEA, a carteira de identificação da pessoa com o transtorno do espectro autista
e da identidade veicular. A CIP-TEA é a carteira de identificação da pessoa com TEA, com transtorno do espectro do autismo. Ela serve tanto para o atendimento prioritário, né, em filas, bancos, mercados, enfim, mas também para identificar a criança. Ali contém todos os dados da criança, da pessoa com TEA. E a identificação veicular é mais um sistema de empatia no trânsito, né? Está lá, tem até uma frase, cuidado ao buzinar, nesse veículo tem uma pessoa com TEA. Mas também para identificar numa vaga, em um shopping, né, onde existem as vagas prioritárias para a pessoa com TEA. A ação surgiu após relatos de dificuldades enfrentadas durante o processo de solicitação dos documentos. O apoio é oferecido em todas as etapas. Desde o acesso ao GOV, a criação do GOV, depois para que ela mesma, no passo a passo, aqui nas quais nós as ajudamos, né, a entrar no sistema do GOV e emitir o CIP-TEA. Após esse processo, nós imprimimos, plastificamos, entregamos com um cordãozinho, né, de identificação, assim também como da identificação veicular. A CIP-TEA é garantida pela Lei 13.977 de 2020, assegurando acessibilidade e direitos para pessoas no espectro autista, como é o caso do Estevam, estudante da rede municipal que já recebeu a sua carteirinha. Eu fiquei sabendo depois que soltou o resultado falando que eu tenho autismo level 1 e daí eu fiquei bem animado por causa que eu queria muito desse daqui. Para iniciar o pedido, basta ir à Estação Evoluir com os seguintes documentos. Então, no caso da criança, precisa da identificação do RG e CPF do responsável, assim como também a identificação de RG da criança com TEA. Um laudo atualizado, foto 3x4, se não tiver nós tiramos aqui também a foto, comprovante de residência e a identificação do tipo sanguíneo. A Estação Evoluir se localiza na rua Armando Salles de Oliveira, número 85, no centro, com atendimento das 8 às 17 horas. Voltamos a conversar com a Gisele Amorim, que é consultora de atendimento do CIEE. Gisele, quando a gente comentou um pouquinho da diferença do estágio e do jovem aprendiz, quando a gente fala sobre estágio, uma das principais dúvidas também é sobre carga horária. Como que funciona essa regra da carga horária? Carga horária, ela sempre será no máximo de 6 horas, tá? Então, quando a gente fala, ele pode fazer 4 horas, 5 horas, ele pode fazer também carga horária menor, mas o máximo permitido perante a lei de estágio, são de 6 horas diárias, 30 horas semanais. 30 horas semanais, perfeito. E tem alguns benefícios que o estudante também tem, né? Entre eles, um muito bacana é da semana de prova. Em semana de prova, o estudante tem um benefício. Qual seria esse benefício? Esse benefício garantido por lei é que permita que o estudante reduza a carga horária em até 50%, para que ele possa se dedicar ao estudo, para que ele possa ir bem nas avaliações. Então, lógico que nós orientamos, né? Sempre converse no setor, avise antes, com antecedência, porque já existe o calendário acadêmico e ele vai apresentá-lo para o gestor para essa saída liberada 50% mais cedo. Se ele faz 6 horas, ele sai 3 horinhas antes ou entra 3 horas depois. Na semana de provas isso é muito bom, né? Fica na correria de já sair do estágio, ir para a faculdade, ainda tem esse tempinho para estudar, que são 3 horas. É muito importante, porque a educação é o que vai trazer o conhecimento para transformar a vida do estudante. E falando sobre a Bolsa Auxílio, como que funciona a Bolsa Auxílio? Ela é obrigatória em todos os tipos de estágio? Todos os estágios existe uma Bolsa Auxílio, que ela é determinada em comum acordo entre o estudante e a empresa concedente do estágio, tá? Existe uma média de mercado que nós orientamos os parceiros, né, no pagamento dessa Bolsa Auxílio, até para que seja atrativo também para o estudante ter essa independência, ter essa gestão financeira e ele conseguir também ter essa autonomia perante o trabalho que ele está realizando, né? Esse estágio, essa primeira entrada no mercado de trabalho. Legal. E o estagiário também tem direito às férias? Como que funciona esse recesso? A partir de 12 meses de contrato, ele tem o direito a 30 dias de descanso.
Isso também é negociado junto com a parte concedente, onde eles vão programar esse descanso, que também pode ser parcelado ao longo do ano, não tem problema. O que é importante, né? Às vezes os estudantes confundem um pouquinho. O recesso, ele é o descanso remunerado. Então, ele descansa e recebe a bolsa auxílio dele. Não tem 1/3 sobre o salário, assim como a de um funcionário CLT. Então, é importante ter essa orientação para os jovens também. Só não recebe o auxílio transporte aí, no caso? O auxílio transporte não, porque é um período que ele não vai utilizar. E como você comentou antes, o auxílio transporte também é obrigatório em todo tipo de estágio? Em todos os estágios. Legal. Agora, falando um pouquinho das funções do estagiário. O que acontece quando um estagiário acaba exercendo umas funções que não é de acordo com sua formação? O estágio, ele é um ato educativo conectado à proposta do curso do estudante. Então, todas as atividades, por exemplo, em parcerias com o CIEE, ele orienta esse parceiro sobre as atividades que o estudante pode realizar, tá? Atividades fora do contexto escolar, do contexto de estudo, isso é irregular. Então, nós precisamos tomar esse cuidado, porque eu estou em caráter formativo desse jovem. Eu estou formando, preparando esse estudante para o mercado de trabalho. E ele tem uma escolha de uma profissão aonde ele deseja colocar em prática. Então, esse cuidado de quem faz essa porta de entrada acontecer precisa existir. E existe muito uma comunicação, né, entre o CIE e a empresa, para depois chegar no estagiário. Como que funciona? A empresa, antes dela entender como funciona, como implementar esse programa, ela tem uma orientação nossa, uma consultoria, para que ela possa executar bem o programa, implementar bem esse projeto. Porque ele é um projeto que é reconhecido hoje nacionalmente como a melhor porta de entrada para o mundo do trabalho. Então, esse projeto, eu falo, a empresa ela tem que ser a menina dos olhos de toda a organização. Imagina, é um jovem adentrando pela primeira vez um ambiente profissional que ele escolheu. Então, essa experiência tem que ser a mais positiva possível. E dentro do CIE tem vários benefícios, cursos também, oportunidades. Conta um pouquinho pra gente sobre o saber virtual. O CIE ele tem algumas trilhas do conhecimento, né? São trilhas que traz e forma, né, esse estudante tudo para que ele tenha um bom ingresso no mercado de trabalho. Então, habilidades técnicas e também habilidades comportamentais. Às vezes, alguns jovens nos questionam, né? Eu tenho necessidade de saber como funciona um processo seletivo. Se ele buscar no saber virtual, ali tem dinâmicas, tem todo um processo conduzido numa linguagem que o jovem entenda. Então, ele vai fazer essa preparação, né, esse cursinho, vamos pensar assim, né, essa trilha do conhecimento, ele vai estar logado, né, dentro do cadastro do CIE e ele vai realizar. E a cada trilha concluída, ele recebe um certificado de conclusão. Então, isso é muito importante porque ele vale para quem é estagiário também. Porque para quem é estagiário, eles têm, na faculdade, eles têm horas complementares a apresentar. E esses cursinhos, como concedem essa certificação, ele pode apresentá-la também para as universidades. E isso tudo dentro do site do CIE? Dentro do site do CIE. Então é apenas quem é cadastrado no CIE que consegue utilizar? Ele tem que estar cadastrado para realizar essa utilização. Legal, perfeito. E gratuito. E existem outros projetos também. O FAI faz parte também do CIE ou é um programa do governo? O FAI, faz parte da administração do contrato CIE. Eu falo que o CIE é muito além, né, de um gestor contratual de estágios, né? Ele busca trazer realmente uma boa experiência para o estudante que está no mercado de trabalho. Então, com orientações, para que ele possa ter esse bom ingresso, e aí quando ele é contratado, então dentro dessa formalização do contrato, o CIE assegura, né, o seguro de vida, que é obrigatório por lei, e também o FAI, que é o Fundo de Assistência ao Estagiário. É um pequeno seguro para caso ocorra pequenos acidentes ao longo dessa jornada de estágio, que dura aí até 2 anos. Como você falou, você preza muito para a segurança do estágio, né? Muito. E dentro do estágio, então, tem um seguro para acidentes com a pessoa, com o estagiário? Isso, ele tem o seguro de vida, né, que isso aí é na jornada mesmo da contratação, e
o FAI, que é o Fundo de Assistência. São 2 seguros, né, na contratação do CIE. Perfeito. Peço licença você novamente, Gisele, já voltamos a conversar. Ok. E olha só, está aberto o processo para as inscrições no concurso para a criação da Letra da Valsa nas Margens do Paraíba, de autoria do compositor jacariense José Maria de Abreu, que busca valorizar artistas, compositores e letristas da região. A participação será exclusiva para moradores do Vale do Paraíba e o vencedor receberá uma premiação de R$3.000. As inscrições podem ser feitas no site da Câmara, que é o jacareí.sp.leg.br, através de um formulário. E a quarta feijoada do Viva Boa Vista acontece amanhã, sábado, e quem participar vai saborear uma boa feijoada e ainda ajudar a OSC. Confira o convite na matéria a seguir. A quarta edição da feijoada do Viva Boa Vista promete reunir a comunidade em uma tarde de solidariedade. O evento beneficente vai ajudar a manter as atividades da instituição, que atende mais de 200 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, com oficinas, reforço escolar e apoio às famílias. O Viva Boa Vista ele já existe há 7 anos e é um projeto social onde nós atendemos crianças, jovens e adolescentes de 3 a 24 anos e aqui nós oferecemos as oficinas. Todas elas são gratuitas e além de ser um espaço de convívio, nós também transformamos vidas, né? Preparamos esses adolescentes para que ingressem no mercado de trabalho. Aqui nós temos também esse vínculo com a comunidade. Além de contribuir com a causa, quem participar da feijoada vai encontrar uma programação especial. O evento terá apresentações das cantoras Eliane Pescara, Maísa Ohashi e Tânia Reis. E, claro, atrações preparadas para as crianças. Esse ano nós teremos mais atividades do que o ano passado. Nós teremos atrações para as crianças, nós teremos escorregador, vai ter pula-pula e um delicioso algodão no palito. Tudo gratuito, já incluso na feijoada. E quem não puder participar do evento também poderá garantir a feijoada na versão Marmitex. Nós teremos o delivery a partir do meio-dia, né? As portas vão se abrir às meio-dia, né? Já vão começar a vender a partir do meio-dia e a pessoa tem que comprar no local. Nós não iremos entregar, mas temos essa opção também do Marmitex de ser retirado no local, do meio-dia até as 16 horas. Vamos ter também a feijoada vegana, que o ano passado nós já oferecemos, esse ano nós vamos dar continuidade para aqueles que não comem carne. Vamos ter também bebidas, as bebidas vão ser vendidas à parte. Vamos ter os acompanhamentos da feijoada, couve, né, o torresmo, a fruta, a laranja. A feijoada acontece no dia 15 de agosto, do meio-dia às 4 da tarde, na OAB de Jacareí. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Instagram, @vivaboavista_. O ingresso para adultos custa R$100. Crianças de até 6 anos têm entrada gratuita e as de 7 a 12 anos pagam meia entrada. Eu convido, né, a todos. Aqueles que participaram, já tem muita gente que participou dos 3 eventos, dos 3 feijoadas. Então, eu convido cada um de vocês de Jacareí a vir nos presentear, vem com a sua família, porque vai ser um momento muito bom, uma tarde maravilhosa. E a gente conta com cada um de vocês aqui de Jacareí. Com Gisele Amorim, que é consultora de atendimento do CIE. Gisele, mostramos um projeto da OSC Viva Boa Vista, uma OSC muito legal, que a gente sempre está participando de todos os eventos. Conta pra gente, o Jovem Aprendiz também tem um programa para OSCs? O município ele tem um projeto que chama Jovem Aprendiz, onde nós temos um comitê de trabalho, né, aqui na nossa cidade, para pleitear oportunidades para aquelas empresas que muitas vezes não têm condições de receber os jovens nas suas instalações. E aí nós temos o programa de cota alternativa. Esse programa, ele tem um ranking, né, os candidatos, então, de tempos em tempos, a Secretaria de Assistência Social, ela abre esse ranking, ela abre essas inscrições, né, faz todas as medições necessárias e, à medida que surge uma oportunidade, um apadrinhamento
alinhamento de uma empresa, a gente insere esse jovem para aprender dentro de repartições públicas e OSCs aqui do município. Que legal. Então, é um projeto assim muito, muito social e, ao mesmo tempo, se o jovem aproveitar, é uma chance para entrar no mercado de trabalho, continuar seus estudos e transformar a sua vida aí educacional e profissional também. Que legal. E quando a gente olha para o mercado de trabalho atual, como que está a oferta de estágios na região? A oferta de estágios, se comparado 2025, primeiro semestre, com 2026, primeiro semestre, ela cresceu, ela teve um avanço de 4,4%. Então, isso é muito importante. Cada vez mais as empresas apoiando e dando essa importância mesmo para essa porta de entrada. Porque se nós não tivermos essa parceria com uma concedente, com as empresas da região, para que ela permita que o jovem tenha essa primeira experiência, para que o estudante tenha essa primeira experiência na profissão, nós não vamos ter um mercado com pessoas capacitadas. E hoje você tem mais de 300 vagas de estágio, né, disponível na região. Isso. Desse total, 45 vagas estão aqui em Jacareí, né? Que perfil de estudantes esses profissionais estão buscando? Aqui dentro, né, quando a gente fala do nosso município, a gente busca, assim, olhando para as oportunidades, né, vagas voltadas para atendimento, vagas voltadas para o administrativo, educação, nutrição. Então, a gente percebe que há uma demanda, né, de formação realmente de novos profissionais. Então, as empresas, elas formam esses profissionais para depois retê-los aí como talento de sua empresa. E existe vaga tanto para quem está entrando na faculdade, quanto também para quem está nos últimos semestres, no caso, 2 anos antes? 2 anos antes, né? O estágio, a gente sempre orienta, né, e traz essa consciência para o estudante que desde que ele se matriculou e iniciou as suas atividades escolares, ele já pode ser estagiário. Né? Então, ele pode ser estagiário a partir dos 16 anos. Então, é importante ter essa informação também. Então, dentro desse contexto, os estagiários, né, quando eles adentram, assim, as repartições, tanto públicas quanto privadas, porque nós temos o atendimento nas duas esferas, eles têm um aproveitamento muito grande, né? Então, a gente percebe que entra de um jeito e realmente sai transformado das oportunidades aí que eles tiveram a oportunidade. Então, por isso que a gente sensibiliza, sim, o público empresarial a dar essas oportunidades e conceder mesmo de uma forma correta, né? Dentro do que nós falamos aí no segundo bloco, aí, que é importante você saber como conceder. E nós estamos aqui para ajudar esse parceiro, essa empresa, a ter uma boa experiência, né, nessa implementação do seu programa de estágio. E além dessa formação, o que as empresas observam nos candidatos? As habilidades de comportamento, né? Eu falo assim, muitos são contratados pelas competências técnicas. Eu estou estudando administração e eu vou ser contratado para o setor administrativo. Só que daí dentro daquele trabalho em equipe, dentro da comunicação dentro da empresa, ele acaba tendo uma falha em comportamentos, chega atrasado. Então, esses detalhes, né, a forma de cuidar do outro ali, de lidar com o outro, isso também impacta muito a permanência dele dentro do mercado de trabalho. Então, é um alerta, né, que a gente faz para todos, né? Eu acho que adentrar um ambiente profissional é você representar, né, uma classe estudantil que não é só você que está precisando, mas quantos outros, né, buscam a porta de entrada por meio do estágio ou da aprendizagem. Mas é muito importante nessa caminhada o comportamental do candidato quando ele adentra essas concedentes, tanto do estágio quanto da aprendizagem. Por quê? Porque ali, se ele tiver um bom relacionamento, se ele respeitar as regras de convivência, regras de contrato, vai ser tudo bem, né? Vai caminhar bem todo esse projeto. Tem que agarrar mesmo essa oportunidade. Tem que agarrar a né? oportunidade. Eu falo assim, gente, todos começamos, né? Então, esse início, ele tem que ser bom, tanto para o jovem quanto para a empresa. Perfeito. A gente vai para um rápido intervalo, já voltamos a conversar. No próximo bloco, você confere mais notícias sobre a cidade e vai saber mais sobre a programação do final de semana. A gente volta já. A
A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 39552200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 23ª sessão ordinária do ano. O vereador Marcelo Dantas, do Podemos, comentou a propositura de Daniel Mariano, do PL, que denomina uma praça no bairro Bandeira Branca 2 como Praça Valdeci de Araújo. Veja como foi. Por que nós estamos aqui votando esse projeto do nosso colega Daniel? Porque deixou um legado, né? Deixou um legado. E, como o Daniel mesmo frisou aqui, uma das coisas que criticam muito os vereadores é justamente por colocar nome de ruas. Mas isso é uma prerrogativa nossa. É uma prerrogativa que nós temos e usamos também para homenagear pessoas. Hoje vocês estão aqui para receber essa homenagem de uma pessoa que marcou a vida de vocês. E tenho certeza que todas aquelas pessoas que tem o nome de uma rua, é porque ela marcou e marca a vida de alguém. Então, é tão gostoso a gente ver a família presente, né? Principalmente, às vezes, quando tem a morte do chefe de família, muitas famílias ficam divididas, e aqui a gente vê essa união. Parabéns para vocês, viu? Deus abençoe. E o vereador Rogério Timóteo, do Republicanos, continuou no mesmo assunto. O parlamentar elogiou o projeto de lei e destacou a relevância da iniciativa aprovada por aclamação. Confira. É um momento onde nós relembramos tempos bons, né, que o Valdeci passou por essa terra. Até porque o tempo que ele passou por aqui, ele deixou uma história. Sempre que me via na rua, ele falava: "E aí, pastor Timóteo, tudo bem?" Aí encostava do lado da igreja universal, aí descia e ficava um tempão do outro lado da rua conversando, e conversava, e conversava, e conversava. Daqui a pouco era chamado, pegava a vanzinha dele e seguia a viagem. Deixava ali a tua filha, deixava a tua esposa na igreja e ia fazer o teu serviço diário, onde ele então levava aí os seus passageiros. E nós temos que guardar sempre as boas lembranças. Nunca podemos pensar nos momentos maus. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores você confere em jacareí.sp.leg.br. E a nossa agenda cultural chega com dicas para você aproveitar o seu lazer. Confira tudo em mais um episódio do Se Liga. E aí, pessoal, mais uma agenda cultural começando e é aqui que você encontra as melhores dicas para o seu lazer. Então, se liga no que te espera. Nos dias 14 e 15, acontecerá a 6ª edição do Festival Monstro no Ibis Hotel.
A programação será dedicada ao cinema de fantasia, ficção científica, terror, entre outros gêneros. Na sexta será das 19 às 22 horas e no sábado das 15 às 22 horas. Para mais informações, basta acessar o site da Fundação Cultural. E dos dias 14 a 16, você poderá aproveitar o Festival do Bolinho Caipira no Parque da Cidade. O evento contará com barracas de artesanato, shows ao vivo e venda de bolinhos caipira, incluindo opções vegetarianas e veganas. Na sexta-feira será das 17 às 22 horas e no sábado e domingo será das 14 às 22 horas. Para conferir a programação completa, basta acessar o site da Fundação Cultural. E no sábado, a partir das 14 horas, o Jacareí Rugby entrará em campo pela 5ª rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro. A partida será contra o SPAC no campo do Balneário. A entrada é gratuita, não perca! E no domingo acontecerá o Viveiro Viveiro, das 9 às 15 horas no Viveiro Municipal Seu Moura. A programação contará com diversas atividades, como jogos, trilhas guiadas, oficina de fantoche e muito mais. Vale lembrar que para participar das trilhas é obrigatório o uso de sapato fechado. E o episódio da semana vai ficando por aqui, mas você pode continuar por dentro de tudo, nos acompanhando nas redes sociais em @TV Câmara Jacareí. Aproveitem a programação e até a próxima! Então tem bastante evento para você aproveitar aí o final de semana aqui na nossa cidade. E a gente volta a conversar com a Gisele Amorim, que é consultora de atendimento do CIEE. Gisele, falando sobre currículo, que é uma parte muito importante, que também é o primeiro passo, né? Como que o estudante deve preparar esse currículo, mesmo não tendo experiências? Nós sempre orientamos que o jovem, ao preparar o currículo, eu não tenho experiência, ele não vai descrever ali experiências, mas ele vai escrever os dados dele, né? O nome, o endereço, o telefone, a idade, o e-mail, quais os canais de contato que nós temos com esse jovem, para que a empresa que receba essa documentação, ela tenha uma forma de contatá-lo. E o outro cuidado é colocar o objetivo correto no currículo, né? O meu objetivo é ingressar no mundo do trabalho por meio de programas de porta de entrada, ou estágio, ou aprendizagem, mas ele ser claro. E um outro ponto é inserir os cursinhos que ele tem, né? Nós falamos aqui do saber virtual, né? Quantas trilhas do conhecimento que esse jovem pode se preparar para que, a hora que ele pleitear uma oportunidade, ele consiga essa inserção, ele consiga se sair melhor dentro da entrevista entre todos, ele vai sair à frente. Então, dentro da trilha também do saber virtual, o tema, né, a trilha do processo seletivo, ela orienta como preparar currículos. E a gente estava falando, né, o cuidado do preparar esse currículo, porque você tem o cadastro, você vai fazer o seu encaminhamento ali via portal do CIEE e vai ter a opção de anexar o teu currículo. Mas anexa um currículo feito por você, com cuidado, com carinho, né? Porque é a sua representação ali enquanto a empresa não te conhece. Sim. Então é importante ter uma formatação boa, letras legíveis, né? Para que seja preparado aí bem. E precisa se adequar quando é um estágio, é um currículo para estágio, um para jovem aprendiz ou não? Seria o mesmo? Não, o mesmo. Porque quando a gente fala de programas de porta de entrada, o objetivo dele vai ser o ingresso no mercado de trabalho. Então ele vai inserir ali no objetivo que ele está em busca da primeira oportunidade no mundo do trabalho, porque tanto o estágio quanto a aprendizagem não exige experiência. Verdade. E para quem está nos assistindo e pensa, eu quero conseguir uma vaga de estágio, quero procurar uma vaga de estágio, qual que seria o primeiro passo agora? Primeiro passo, acesse o portal do CIEE, realize teu cadastro. Acompanhe pela vitrine de vagas as oportunidades, onde você consegue filtrar por meio das cidades que você reside, às vezes as proximidades, que as cidades próximas têm oportunidades que o jovem e o estudante eles se interessem, né? E também eu tenho dúvida, não estou conseguindo me inscrever. Existe o canal direto do seu 11 3003 2433, onde o jovem consegue, né, se
se conectar com o CIE e explicar o porquê, o que está acontecendo. E aqui na nossa cidade, nós temos o ponto de atendimento do CIE dentro do PAT, no posto de atendimento ao trabalhador, onde conseguimos aí ampliar as oportunidades de porta de entrada. Essa primeira oportunidade que não exige experiência para que o jovem se candidate às oportunidades e participe conosco. Que legal. Então, como as vagas CLT que a gente vê em sites, postando várias vagas, no portal do CIE também tem disponíveis vagas, tal, o que precisa, qual curso que precisa ter? Sim, ele tem ali a vitrine de vagas. E ela vai ser triada de acordo com o objetivo do estudante. Eu estou no ensino médio, quero uma oportunidade de ensino médio, ele vai filtrar qual oportunidade ele deseja, se é de estágio, se é de aprendiz, e qualquer dúvida, eu falo assim, a comunicação é o melhor caminho. Então, nós temos esse ponto de atendimento, esse posto de atendimento do CIE dentro do PAT, justamente para esclarecer dúvidas, trazer essa tranquilidade para o jovem, para ir para o ingresso aí pela primeira vez no mercado de trabalho. E hoje o CIE tem mais de 5 mil estagiários na região, Sim, né? sim. É muita gente, muito adolescente, muita gente que está começando na primeira oportunidade. Né? E é um orgulho, né? Saber que são estudantes que buscam a nossa organização e que nós conseguimos dar esse apoio. Eu falo que é o que nos motiva, é o nosso propósito, né? Ampliar cada vez mais essas oportunidades e trazer a experiência para quem está buscando. Gisele, ainda existe aquela capacitação do CIE junto ao jovem aprendiz? No programa Aprendiz existe. Quando o jovem é contratado, ele fica conosco numa imersão profissional durante 11 dias iniciais. E após ele, durante todo o contrato de aprendizagem, que tem a duração entre 21 e 24 meses, ele vai ficar 4 dias na prática na empresa e 1 dia na teórica junto ao CIE. O nosso posto de atendimento, né, o polo de capacitação aqui em Jacareí, acontece dentro da Faculdade Anhanguera de Jacareí. Então, nós temos ali vários jovens, né, sendo capacitados, hoje aqui na nossa cidade, mais de 600 jovens sendo capacitados pela equipe de aprendizagem do CIE. Que legal. No caso, seria aulas, palestras, como funciona? Tem dinâmica entre grupos também? O principal objetivo desse trabalho é trazer a formação para o jovem dentro do contexto que ele foi contratado, né? Então, são cursos que nós falamos, né? O curso do arco administrativo, por exemplo. Esse jovem vai ter vivências dentro ali do dia de capacitação dele para se comunicar, ter networking, saber como funciona, visitas técnicas. Então, esse momento, né, de capacitação, ele é um momento que vai trazer a prática ali no dia a dia. Ele está vivendo ali na empresa a prática, mas ele traz para a teoria ali em sala esse compartilhamento com vários outros jovens que ali estão. Então, pelo menos no começo, tem uma vez na semana esse curso, essa capacitação. Durante todo o contrato de aprendizagem. Legal. Então, quando contratado, ele não vai para a empresa durante 11 dias para que a gente possa imergir esse jovem, trazer o conhecimento para ele sobre o mundo do trabalho. E depois, que é a hierarquia, o cumprimento de horário, as regras de convivência. Então, é dar realmente esse norte, esse preparo para que ele se saia melhor durante o contrato de aprendizagem. E para quem aproveita, né, aí ele vai se desenvolvendo ao longo dessa jornada para que ele ganhe autonomia. Né? O que o CIE traz para esses jovens na formação é o protagonismo deles no cenário profissional. É legal falar também que muitos estagiários começam a estagiar em um lugar e continuam lá, entra como CLT. Né? Muitos. Quando chega agora, final de ano, que muitos se formam, ou que já completou aí os 2 anos de estágio, é uma margem de 60%, 70% de aproveitamento dos jovens que de fato querem. E é o que eu falo, né? Às vezes ele pode escolher até outra profissão no futuro, mas ele tem que fazer bem o que é designado a ele, aproveitar essa oportunidade para que lá na frente isso seja melhor para a vida dele, né? Ele tem um protagonismo, ele tem uma vida ali diferente do que quando ele entrou, né? Com essa jornada aí de experiência, tanto no estágio quanto na aprendizagem. Perfeito, Gisele. Peço licença a você novamente, já voltamos.
E a Fundação Cultural de Jacareí abriu as inscrições para a Premiação Cultura Viva, destinado a iniciativas culturais desenvolvidas no município. O edital prevê investimento em 10 iniciativas culturais. Podem participar pontos e pontões de cultura já certificados pelo Ministério da Cultura, além de entidades sem fins lucrativos e coletivos culturais ainda não certificados, desde que atendam aos requisitos para certificação e comprovem no mínimo 2 anos de atuação cultural em Jacareí. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até 21 de agosto, exclusivamente por meio de formulário eletrônico disponível no site da Prefeitura. E o segundo Plano Municipal de Arborização Urbana, a Prefeitura iniciou esse processo com a instalação de QR Codes nas árvores da cidade. Saiba mais na reportagem a seguir. Para pensar em uma cidade mais sustentável, é preciso planejamento e informação. Em Jacareí, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano está identificando as árvores da cidade por meio de placas com QR Code. O plaqueteamento das árvores ele faz parte da continuidade do nosso Plano Municipal de Arborização Urbana. A gente fez um diagnóstico de toda a zona urbana da cidade, da arborização, e com esse diagnóstico, agora nós estamos fazendo a segunda fase do plaqueteamento, ou seja, identificando as árvores de áreas públicas e colocando essas placas com QR Code para a população poder acessá-la. A iniciativa segue as diretrizes do Plano de Arborização Urbana, previsto em lei de autoria do prefeito Celso Florencio e aprovada pela Câmara Municipal em setembro de 2025. Uma das ações previstas é o plaqueteamento, que permite identificar cada árvore e reunir informações detalhadas sobre a espécie, suas características e aspectos ecológicos. No banco de dados também podem ser registradas informações sobre podas, tratamentos contra pragas e outros cuidados. Com isso, os dados auxiliam o trabalho das equipes responsáveis pela manutenção das árvores. O Plano Municipal de Arborização Urbana, ele nesse inventário geral, no mapeamento geral, ele identificou quase 17 mil árvores dentro da zona urbana. Então, fazer o plaqueteamento vai nos trazer informações que a gente pode acessar no sistema, tanto para manutenção dessas árvores, ver a necessidade de poda, quando a árvore já está antiga e precisa de uma supressão para ela ser substituída, e também trazer essa informação para a população. A identificação das árvores está sendo feita por etapas. Até o momento, mais de 2.500 árvores já receberam a placa de identificação aqui na cidade. E para ter acesso aos dados é bem simples, basta apontar a câmera do celular para o QR Code e ter acesso aos dados daquela árvore. Quando a pessoa vai com o celular, com a câmera do celular, acessar uma plaquinha, o que ele vai ter? Ele vai ter a identificação de que espécie é essa árvore, se ela é do nosso bioma, então a gente diz se ela é nativa ou se ela é uma árvore exótica, a altura da árvore e também a localização. Então ele vai ser direcionado para um mapa da prefeitura, no site da prefeitura, ele vai para esse mapa e ele consegue identificar todos esses dados da árvore e a sua localização. Mais do que identificar as árvores, o plaqueteamento ajuda a construir um banco de dados sobre a arborização de Jacareí, uma informação que contribui para o planejamento da cidade e também aproxima a população do cuidado com o meio ambiente. Legal. A gente volta a conversar com a Gisele Amorim, que é consultora de atendimento do CIE. Gisele, para a gente finalizar, para quem busca então essa oportunidade, comentamos sobre o site ou também presencialmente, tem esses 2 jeitos de se comunicar com o CIE. Sim, isso, presencialmente tanto em Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Lorena. Então, em todo o Vale, nós teremos aí um ponto do CIE, né, uma unidade do CIE pronta para atender cada estudante e levá-lo aí à oportunidade tão sonhada. E claro, ele fica atento ao site, que lá tem várias vagas disponíveis. E isso é uma condição hoje, assim, do jovem ser mais... ter a atitude mesmo de fazer a busca ativa da sua oportunidade. E tem alguns caminhos, né? O CIE está inovando cada vez mais essa busca. Então, vem tecnologia nova para o estudante aí, né, em breve, para que ele possa, para que seja mais fácil esse jovem se conectar com essas oportunidades, para ele saber mais dessas oportunidades. Então, é tudo pensando no jovem, né? Todo o nosso trabalho, o nosso propósito, para que o estudante consiga essa oportunidade, para que ele tenha essa boa experiência nesse caminhar
da primeira oportunidade no mundo do trabalho. Então, conte com a gente, o CIE está à disposição, esperando cada um dos jovens aí, estudantes, que desejam adentrar ou mesmo ir até lá para tirar uma dúvida, saber como funciona. Às vezes tem o cadastro, mas tem dificuldade, às vezes, para entender mesmo aquele contexto ali que nós estamos. Então, as meninas estão preparadas ali para dar essa orientação para cada um deles que nos visitar. Que legal, no comecinho o jovem é tão tímido, não sabe por onde começar, né? Então, pessoalmente, seria melhor ainda. Melhor ainda, porque ele vai ter, eu falo que às vezes nós recebemos papai e mamãe ali junto com o jovem para que ele possa ter coragem desse ingresso. E é importante os pais também motivarem seus filhos para que busquem essa oportunidade, porque quanto mais cedo ele tiver uma oportunidade de estágio ou de aprendizagem, melhor preparado ele vai para faculdade, para o mundo corporativo, né, para o mundo profissional que vai chegar para ele. Então, nós precisamos ter essa caminhada juntos, né, em comum, tanto com a família, orientando, e esse jovem também querendo essa oportunidade. Sim, não vai cair do céu também. Não, ele tem que buscar, ele tem que ir até nós, ele tem que consultar o portal, analisar as vagas que constam na vitrine de vagas, para que ele possa se candidatar. E se tiver dúvida, a gente está aqui para ajudar, pegar na mão mesmo para dar essa oportunidade a cada um deles. Perfeito, Gisele, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Até. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais!